Olá pessoal, meu nome é Marcelo Egeia e este é o canal The Leading Point, trazendo para você dicas de como melhorar a sua liderança, trabalhar melhor com a sua equipe e ter mais sucesso. Se você é líder, gestor, supervisor de uma equipe, certamente o que não falta para você é desafio. Tem que aumentar a produção, reduzir custo, melhorar atendimento a clientes, a lista é interminável. E você já deve ter percebido que se você não tiver uma boa equipe com você, se você não tiver ligado, tiver com a sua equipe bem azeitada, você vai ter que fazer todo esse trabalho sozinho, ou seja, é impossível. E é por isso então que as pessoas buscam melhorar a sua habilidade de liderança, é por isso que a gente está aqui. Não é só trazer um feedback que faz com que as pessoas melhorem, existem outras alternativas para isso, mas logicamente que a gente sabe que o feedback é uma ferramenta importantíssima, é por isso que foi objeto do nosso primeiro vídeo. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Lá eu mostrei para vocês que o feedback é encarado de forma errada, na maioria das vezes, pelas pessoas, e por isso que é uma reclamação eterna nas empresas a respeito do assunto. O feedback é uma informação ou fato sobre o que alguém disse ou fez com a intenção de manter ou mudar um comportamento. Então, lógico que você também pode dar o feedback para manter ou fazer com que as pessoas se motivem a fazer mais daquilo que você está vendo que elas estão fazendo de bom. Bom, você pode chamar isso de elogio, se você quiser, reconhecimento, tudo bem, não importa. O que importa é que ele se encaixa perfeitamente na definição que nós demos, né? Você sim pode dar um feedback de algo que está bom. Agora, a maioria das vezes, o que os líderes reclamam nos cursos, né, nos meus cursos, quando eu estou treinando líderes, é que eles não sabem o que fazer depois que eles trazem uma informação negativa, ou seja, de algo que precisa ser mudado. Dizem que a reação das pessoas é ruim, que as pessoas não sabem lidar com isso, que elas não gostam de receber informação negativa. O que a gente também trabalhou no vídeo anterior, a gente vai falar um pouco mais aqui, relativamente correto, mas nem sempre é correto, porque sim, as pessoas querem feedback porque elas sabem que disso depende o futuro delas. Como então a gente faz para lidar com a reação das pessoas depois que a gente faz um diálogo de desempenho? Então, esse é o nosso tema de hoje. Diálogo de desempenho, quais são as 4 alternativas para você lidar com a reação das pessoas? Se a gente pergunta para um líder por que um funcionário dele não está, ou dela, não está trabalhando corretamente, não está desempenhando corretamente a função, qual é a resposta dela, líder ou dele? Não está fazendo porque não quer. Essa é a resposta mais comum. Tá? É aquilo que nós, como líderes, você é líder, você já deve ter sentido isso, é aquela sensação que a gente tem quando a gente está diante de uma pessoa que não fez aquilo que deveria. Essa é a primeira reação. Lógico que existem muita gente que responde diferente. E é por aí que eu quero começar. Além de não querer, existem mais 2 outras razões, pelo menos, que fazem com que uma pessoa não desempenhe bem a função. Então, além de não querer, a pessoa pode não desempenhar bem a função porque ela não sabe ou porque ela não pode. Se eu pergunto para a pessoa por que ela não desempenhou, é muito provável que ela responda: é porque eu não posso. Engraçado, né? Porque essas 2 respostas são muito tendenciosas, elas são parciais, porque no fundo a gente sabe que as 3 alternativas são naturais, né? Primeiro, uma pessoa não faz, não é só porque ela não pode, ela não quer, é porque ela não pode ou porque ela não sabe. Né? Se você tem filhos ou tem sobrinhos, ou já viu uma criança pequena, bem pequenininha, 4, 5 anos, né? Na hora que eles começam a escovar os dentes, a criança, ela vê o adulto escovar o dente, ela quer escovar também. Então, ela pede a escovinha, a gente vai lá e compra uma escovinha, uma pastinha, né, de tutti-frutti para ela e tal. E aí ela faz uma lambança, né? Ela pega, esfrega a escova no espelho, nela, na roupa. O que ela não faz é escovar os dentes, mas ela está se divertindo a valer. Ou seja, nesse caso, o funcionário, ele quer, ou seja, ele está motivado, está feliz, está achando aquilo sensacional, apesar dele não saber. Poder ele pode, porque na verdade o pai e a mãe deixam, e ele tem lá a escovinha dele e a pastinha, ele faz o que ele quiser. Segunda alternativa, essa criança cresce um pouco e vira um adolescente. Se você já teve filho adolescente, ou tem parentes adolescentes, ou conhece algum adolescente, sabe como é que eles são. É uma idade difícil.
Mas lá pelos 12, 13, 14 anos, que eles começam a ter um pouco mais de dependência, a briga é feia, né? Fulano, fulana, já escovou os dentes? Ainda não. Fulano, tem que escovar o dente. Tá bom, mãe, tá bom, pai. Ou seja, eles sabem como escovar, já aprenderam, já entenderam por quê, mas não querem. Porque tem outras prioridades, não estão muito motivados. Na verdade, essa história só vai melhorar mais lá na frente quando existe uma absorção completa da questão dessa tarefa, que é escovar os dentes, pela pessoa. Ela compreende o porquê, ela sabe fazer e ela tem todas as ferramentas para fazer. E ela vai lá e faz. Ou seja, é nesse momento que a gente tem o que a gente chama de uma pessoa competente para a tarefa. Ela não apenas sabe, como ela quer e ela pode. Ou seja, ela está autônoma para fazer. Muito bem, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Bom, primeiro que é para que você, como líder, pense na hora que você estiver dando o feedback, né? Porque naquela história do feedback que nós começamos na semana passada, nós estamos agora no momento em que você já trouxe o fato. Não é agradável para uma pessoa, por exemplo, que você reaja de uma forma como se ela não quisesse fazer, ou que ela não soubesse fazer. Ou que você não tivesse a consciência de que talvez ela não tenha todos os elementos para fazer. A reação da pessoa pode ser ruim, não porque o assunto que você trouxe é indigesto, mas porque a interpretação que você deu para isso está errada, do ponto de vista dela ou dele, né? Então, vamos parar então e voltar um pouco o filme. Eu trouxe uma informação sobre o que alguém disse ou fez, essa informação não é boa. A pessoa não está fazendo aquilo que se espera. Fulano, senta aqui, eu queria conversar com você. Eu estou dando uma olhada nos relatórios e a nossa performance, a sua performance nas últimas 4 semanas está abaixo daquilo que a gente tinha alinhado e combinado. Me conta, o que está acontecendo? Bom, isso foi o que nós combinamos fazer lá no feedback. Trazer um fato, sem emoção, postura e tom de voz correto, sem agressão, sem nenhuma intenção de fazer a pessoa se sentir mal e abrir o diálogo para que a pessoa possa trazer a opinião dela. Neste momento, se você se lembra do vídeo anterior, é que a gente tem o momento da verdade. E é neste ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque daqui em diante, a gente vai poder diagnosticar qual a melhor alternativa para a gente. São as 4 portas que a gente vai aprender aqui, ou os 4 caminhos possíveis. É fácil pensar em 4 caminhos, claro que existem combinações entre eles que você vai aprender na medida que você for treinando, mas pensar em 4 caminhos é bom porque você vai facilitar o teu trabalho na hora de você decidir o que você vai falar, como é que você vai encaminhar essa conversa logo depois. É por isso que eu falo em 4 alternativas, porque na verdade são infinitas, porque existem nuances, etc. Mas 4 para a gente memorizar bem. O que a gente vai ver é o seguinte, que dependendo da reação emocional da pessoa, mais o nível de performance que ela tem naquele assunto, naquela tarefa, naquele momento, a gente pode tirar um diagnóstico, tá? Então, na verdade, as variáveis que a gente vai observar depois que a gente abre o diálogo, fulano, o desempenho não está bom nas últimas semanas, me conta o que está acontecendo. Na hora que eu faço isso, a pessoa traz para mim, ela vai me dar uma ideia, ela vai refletir como ela está naquele momento. Então, o que eu chamo de estado emocional? O estado emocional é a maneira como a pessoa lida internamente com aquele assunto, tá? É fácil da gente identificar se essa reação é positiva ou negativa. Por exemplo, se a pessoa, ao responder, ela te dá uma impressão de que ela está surpresa, ela fala, nossa, mas eu não tinha entendido assim. Desculpa, eu devo ter entendido mal. Eu tinha entendido que essa meta que a gente estabeleceu não era para esse mês. Por exemplo, a resposta pode ser essa. Então, é aí que vem aquilo que eu falei lá no começo. Não faça nenhum julgamento neste momento de que a pessoa está de sacanagem, está de malandragem, não está querendo fazer o que precisa, está trazendo uma desculpa. Calma. Sinta primeiro, dê a chance da pessoa se explicar, né, e de você estar errado ou errada, tá? Porque isso pode acontecer. A pessoa pode ter entendido mal, pode ter interpretado mal, e
dentro das 3 questões que levam uma pessoa a não desempenhar bem a função, essa seria o não sabe e o não pode. Então, de longe, não é uma questão dela não querer, é uma questão de ela não poder. Ela não pode porque ela não sabe fazer direito e porque ela não tem a informação correta como ela deveria. Então, essa primeira porta, vamos dizer assim, é uma das portas mais fáceis da gente resolver. Por quê? É simplesmente a gente sentar com a pessoa e reexplicar. Ou definir novamente para ela expectativas, definir as metas com clareza, os KPIs, como é que a gente vai medir esse desempenho dela naquela tarefa. Então, reação emocional. A reação emocional é de surpresa, é uma reação positiva, não é uma reação de agressão, negativa, de ressentimento, de estresse, é uma reação positiva e, ao mesmo tempo, o desempenho dela é baixo, ou seja, se o desempenho dela é baixo é porque ela não está podendo fazer, se ela pudesse fazer, ela já teria feito, ninguém vai fazer errado ou mal ou ruim intencionalmente, né? Pelo menos, como a gente já disse no outro vídeo, numa situação normal, né? Então, como é que eu identifico que a porta que a gente tem que entrar é a 1? 2 coisas, né? A reação emocional positiva e o desempenho baixo. Tá? Então, reação emocional positiva, não tem agressão, não tem estresse, não tem nenhum tipo de mau humor, né? E o desempenho baixo naquela tarefa. Isso significa que indica que a gente deve entrar pela porta 1. Porta 2. A porta 2 é quando a pessoa, ao contrário, reage mal. Ela tem o desempenho baixo naquela tarefa, ou seja, ela não fez o que ela precisava. Isso pode ser recorrente ou não, né? Mas ela teve um desempenho ruim, por isso você está chamando ela para conversar e para melhorar a performance dela. Mas quando você toca no assunto, ela reage mal. Ela fala, olha, desculpa, tá? Já falei para você 1000 vezes, eu não estou fazendo isso, não atingi a meta que a gente definiu, simplesmente que o mercado está ruim, né? Todo mundo está reclamando, toda vez que a gente chega no cliente, o cliente reclama, e além disso a empresa aumentou a tabela em 10%, né, no último mês, é por isso que meu desempenho está mal, mas eu já tinha dito isso e ninguém me ouviu. Então, veja, se a reação foi essa, você vê que o corporal da pessoa, o tom de voz, aquilo que ela fala já demonstra negatividade. Não é igual ao primeiro, que é de surpresa, de uma maneira positiva, aberta para ouvir ou para entender melhor. Ao contrário, a pessoa está brava. Tá? Ela pode, por exemplo, demonstrar um pouco de depressão, ficar calada, né? Olhar para baixo, demonstrar que ela não está querendo se abrir. Bom, isso também não é uma reação positiva. Então, se essa é a situação, nós estamos falando da porta 2. Tá? É bem diferente da primeira. O desempenho continua baixo, ela não está desempenhando, né? Mas a reação não é positiva, é negativa. Muito bem. Porta 3. A porta 3 é quando a pessoa demonstra insegurança. E isso essa porta 3 às vezes deixa a gente meio curioso, né? Mas por que a pessoa demonstra insegurança? Bom, as pessoas são diferentes, né? Em termos de personalidade, existem pessoas que são muito cautelosas, né? Que têm uma preocupação muito grande em acertar, que evitam errar ao máximo. Então, pode acontecer que uma pessoa reaja mal, mas do ponto de vista das portas, ela não é nem positivo nem negativo, né? É uma reação de insegurança do tipo, puxa, Gé, olha, desculpa, eu estou tentando fazer o melhor, talvez não tenha feito direito, queria muito conversar com você mesmo, porque, puxa, eu fico sem saber o que eu faço quando um cliente vem e pede um desconto, a gente fez um aumento na tabela no último mês, eu sei que isso é importante para a empresa, agora eu não estou sabendo como lidar, ou seja, e aí você fala assim, mas pera, mas eu já conversei com essa pessoa 1000 vezes sobre isso, por que ela está trazendo de novo esse assunto para mim? Então, isso é uma característica da porta 3. Quando você sabe que a pessoa já de alguma forma foi orientada, essa pessoa já na sua frente fez de uma maneira correta ou cumpriu aquilo que se esperava numa situação de treino, né? Mas ela segue dependendo de você. Então, a característica da porta 3 é essa, a pessoa ela não está performando 100%, ela de longe não tem uma performance baixa como nas portas 1 e 2, mas
ela não chegou lá ainda, principalmente porque ela ainda depende de você. Ela é como se ela não quisesse largar, né, da tua mão para poder se arriscar. Então, isso é muito comum e tem a ver muitas vezes com a questão do estilo, da personalidade da pessoa, do estilo pessoal. Por último, a porta 4. A porta 4 é a mais fácil, né, também, assim como a 1, de lidar. Desde que eu tenha como líder autoestima. Por quê? Porque a pessoa vai me enfrentar, mas não me enfrentar do lado negativo. Ela vai dizer assim, Egé, olha, eu posso te explicar o que está acontecendo, o que está acontecendo nesse mês. Vamos sentar e a gente bate um papo. Ou seja, ela demonstra confiança, ela demonstra saber do que você está falando, ela não diz para você não sei do que você está falando, e ela te explica, na opinião dela, o que está havendo. E, na verdade, te traz elementos que talvez você não saiba. Ao contrário dos dois outros, essa pode ser uma situação em que essa pessoa tenha um período de baixa performance depois de ter tido, né, um período longo de alta performance naquela tarefa. Então, essa é a característica da porta 4. E isso também é algo que os líderes têm que aprender, né? Nem sempre aquilo que você acha que é melhor, né? E eu mesmo já fui surpreendido várias vezes, que todos os líderes, né, assim, que já passaram por muitas situações com gente mais velha, mais nova, etc., já devem ter vivido. Muitas vezes você é surpreendido, uma pessoa te traz uma solução que você nunca imaginou. Então, essa humildade, né, para a gente saber que a gente está errado, é muito importante. Bom, 4 portas, certo? Para cada uma delas, uma reação. Na verdade, a única ferramenta que um líder tem, a única que a gente tem para liderar e para funcionar bem, é o poder da linguagem. A nossa linguagem, os nossos padrões de diálogo, eles mudam qualquer situação. E quando eu digo linguagem, não é só a verbal, né? É a nossa linguagem corporal também, o tom de voz, né? Só 7% da comunicação são as palavras, o resto é tom de voz e corporal. A maneira como a gente se expressa muda a perspectiva do outro. E se nós queremos realmente fazer um diálogo de desempenho para melhorar a performance das pessoas, tem que ser feito de uma forma que a pessoa saia dali melhor do que ela entrou. Esse é o segredo. Mesmo que você esteja fazendo esse diálogo para mudar um comportamento, porque ele não está adequado. Então, esquece que feedback, diálogo de desempenho é para dizer a verdade para as pessoas. Você pensa assim, você está errado. Errada. Você vai conseguir, na verdade, rancor, ressentimento das pessoas. O que a gente, sim, tem que aprender a fazer é dizer essas coisas da maneira correta. Então, vamos lá. Porta 1. Quando uma pessoa está na porta 1, ela te traz surpresa, lembra? Surpresa, mas positiva. Ou seja, ela não te agride, não está negativa, ela não está rebatendo, né, aquilo que você está falando. Se ela está reagindo desta forma, é porque ela está aberta para querer aprender. Né? E é nesse momento, então, que a gente tem que usar o que a gente chama, nós vamos trabalhar muito com isso aqui nos nossos vídeos, de um comportamento diretivo. Um comportamento diretivo não é um comportamento autoritário. O comportamento diretivo simplesmente é um comportamento que diz para a pessoa o que ela tem que fazer com clareza e transparência e objetividade. O comportamento diretivo, ele tem a ver, por exemplo, com eu esclarecer metas, definir parâmetros, mostrar como fazer, criar um template, ajudar a pessoa a fazer, dar os primeiros passos, estar presente com ela nos momentos críticos para que ela não se sinta sozinha e muito ameaçada. Ou seja, o comportamento diretivo, ele é um comportamento que orienta, que diz para as pessoas para onde e como elas têm que ir. Né? Então, é um comportamento muito apropriado, muito adequado e bem-vindo, desde que o estado emocional da pessoa seja positivo. Se o estado emocional não for positivo, como nós vamos ver na porta 2, esse comportamento está errado. Então, quando uma pessoa trouxer para você uma atitude da porta 1, como é que eu reajo? Dizendo para a pessoa como ela tem que fazer. E aí sim, eu posso dizer para ela, entendi. Fulano, peraí, deixa eu ver então. Você está me dizendo que não conseguiu, tal,
Que tal se eu te reorientar, te mostrar novamente qual é a nossa estratégia, o que a gente combinou para manter essas vendas dentro do nosso patamar, os resultados dentro do patamar que a gente combinou. Vamos rever a estratégia juntos? E aí você faz com a pessoa e vê qual é a melhor maneira de ensiná-la, orientá-la, se tem que fazer na frente dela, se tem que sair a campo com ela, se tem que pegar e fazer o cálculo com ela de novo no computador. Depende da tarefa que está em questão. Né? Mas certamente, nesse momento você pode, com toda certeza, dizer para a pessoa como fazer, orientar, treinar, né, mostrar. Não vai ser inadequado. Porta 2. Vamos passar para a porta 2 agora. Porta 2 é a reação negativa. A pessoa põe a culpa em outro. Não, porque a culpa não é minha, a culpa é porque os outros departamentos não estão entregando no prazo. Eu já pedi 1000 vezes para o pessoal da área financeira de me passar os protocolos para fazer o faturamento, eles me passam. Bom, existem 1000 desculpas possíveis aí. Você já percebeu então que a reação é negativa. Te pergunto, se você nesse momento diz para a pessoa, não, eu vou te dizer o que você tem que fazer que você não está fazendo. Qual vai ser a reação dessa pessoa? Quando a pessoa está nesse estado emocional, a última coisa que ela quer escutar é isso. Ou seja, comportamento diretivo para uma pessoa que está te trazendo um estado emocional negativo é absolutamente inadequado. Não vai funcionar. Na porta 2, quando você percebe que existe, o que em vendas a gente chama de uma objeção, ou no dia a dia a gente chama de uma reclamação, uma desculpa, né? O que a gente tem que fazer é parar e escutar. E eu acho que você já deve ter ouvido falar que escutar ativamente é uma das habilidades mais importantes para a liderança e uma das mais difíceis de desenvolver. E é verdade, eu acho que não é só para a liderança, né? É para a humanidade, né? A gente passa a vida tentando aprender a escutar. São poucas as pessoas que nascem com essa habilidade natural e espontânea. Então, na porta 2, a reação que a gente tem que ter quando a pessoa traz essa reação é parar, segurar a onda, porque a vontade é de falar para a pessoa, não, peraí, você está fazendo errado, deixa eu te explicar. Não, se você fizer isso, você dana tudo. Parar, sentar calmamente e abrir o diálogo. Ok, conta para mim, como é que está sendo a coisa? Agora, não espere que só com uma pergunta aberta você vai resolver a questão. Numa situação como essa, vai exigir de você mais paciência, mais tolerância para escutar, para mostrar para a pessoa que você está aberto para entender, ou aberta para entender. Entender o que essa pessoa está trazendo, a dificuldade dela, etc. A percepção dela sobre a sua capacidade de entender o que ela está trazendo é que vai fazer com que ela se acalme. E aí sim, quando ela se acalmar, quando a panela de pressão abaixar, quando a pressão dela abaixar, né? E ela demonstrar que está um pouco mais calma, que está sentindo você mais compreensivo, e na verdade você não vai fingir isso, você vai fazer as perguntas para entender melhor, né? Perguntas abertas, né? Não perguntas retóricas, né? Perguntas abertas, genuínas. Aí sim ela vai estar num estado em que talvez uma orientação possa ser dada, assim como a gente faz na porta 1, mas não antes de escutar. Então a primeira reação na porta 2 é parar, fazer perguntas abertas, demonstrar interesse, demonstrar que você está ali. A gente chama esse comportamento de suporte. Ele é, ou suportivo, ele é a outra parte, né, da moeda do comportamento diretivo. Então, um líder, no fundo, ele conta com 2 tipos de padrões de comportamento, de diálogo. O comportamento diretivo e o comportamento de suporte. Então, na porta 2, a gente usa primeiro o comportamento de suporte. E depois, quando você ganhou a confiança, a pessoa está sentindo que você está compreendendo, que você quer ajudá-la, não puni-la, não julgá-la. Né? Você está ali para ajudar, se ela sente isso. Aí você pode usar o comportamento 1. Fulano, tá, pelo que eu entendi, está acontecendo isso e tal. O que você acha se a gente sentar e fizer junto, ou sair algumas vezes juntos para eu te mostrar como é que eu costumava fazer? Talvez te ajude. O que você acha? A porta 3 é uma porta, então, diferente, como eu falei para vocês, porque a pessoa se sente insegura, né? E quando uma pessoa está insegura, ela, logicamente, gostaria que você tomasse a decisão. E se você já percebeu, tomar a decisão é comportamento diretivo. E é isso que a gente faz. A gente cai direitinho na armadilha.
Quer dizer, não é que a pessoa faz isso de propósito para colocar a gente numa armadilha. Ela faz porque é a insegurança dela. Agora, se eu responder uma pergunta de uma pessoa insegura, porta 3, né? Quando ela me traz, eu não sei o que fazer, parará, o que você acha, o que eu deveria fazer? Se você dá a resposta, você está fazendo aquilo que ela quer. Ou seja, nós estamos reforçando a insegurança dela, que é aquilo que eu não deveria fazer. O que eu devo fazer aí é, ao contrário, você já sabe, só existem 2 tipos de comportamento, é usar o comportamento 2, suporte. Então, se a Maria vem e pergunta, puxa, eu estou em dúvida do que eu vou fazer, o João diz, olha, eu já fiz isso, não sei se eu fiz certo, o que eu devo fazer é abrir o diálogo. João, entendi. Me conta, o que você fez? Conta em detalhes. Tá, e o que aconteceu? E na tua opinião, qual dos 2 deu mais resultado? Se tivesse que fazer de novo, qual seria a tua alternativa? Vamos supor que não desse para fazer assim. O que aconteceria se fizesse o oposto? Ou seja, quanto mais perguntas abertas você faz para uma pessoa na porta 3, mais ela sente que ela é capaz de responder as perguntas dela. Tá? Bom, normalmente, como eu falei para vocês, a porta 3 está relacionada também a perfis de personalidade cautelosos. Então, às vezes você vai ter que fazer isso um pouco mais, várias vezes, não é só uma vez, para que isso funcione. Mas certamente dizer para a pessoa o que ela tem que fazer não resolve, porque ela vai ficar sempre dependente da sua resposta. Então, pessoas na porta 3 que não performam, estão melhorando, mas ainda não fazem sozinhas, não fazem com autonomia, ou seja, elas reagem mal, por exemplo, à delegação, né? Não querem assumir tanta responsabilidade. A forma correta de lidar com elas é o comportamento suportivo. É abrir o diálogo, fazer as perguntas e fazer com que elas percebam que elas sabem as respostas. Que você pode ajudá-las a pensar, mas que quem vai tomar a decisão é elas. Né? Ou seja, a decisão é delas. Né? Isso é muito importante para alguém na porta 3. Na porta 4, porta 4 é, como a gente já viu, uma pessoa de alta performance que naquele momento teve um problema. Você nunca teve problema? Fala a verdade para mim. Todo mundo tem. Tem épocas que as coisas não funcionam bem. Né? Então, você chamou a pessoa para perguntar, escuta, o que está acontecendo aqui nesse relatório? No último mês, os nossos resultados estão abaixo do esperado. E a pessoa com muita segurança te responde, etc. Se você for um líder que conhece, logicamente, o que você está fazendo, né? Tem autoconfiança em você, etc., percebe que a pessoa tem resposta, está com boas intenções, ok, faça um acordo, então, por um período determinado. Logicamente que se por um período aquilo que ele está fazendo ou ela não funciona, você vai ter que agir, vão pensar juntos. Tá? Mas se a reação for positiva, ok, faça algumas perguntas, né, porque a reação da pessoa é positiva, você pode fazer algumas perguntas abertas, talvez até sugerir alguma coisa, mas lembrando que uma pessoa nesse estágio é uma pessoa que já tem uma autoestima daquilo que ela faz, uma autoconfiança, ela gostaria de sentir que você está apoiando ela, sentir que você confia nela para fazer isso. Então, vamos fazer um resumo. Porta 1, depois que eu então trouxe o fato e abri o diálogo, a pessoa reage bem, mas a performance é baixa. O que eu faço? Comportamento diretivo. Digo para ela como eu acho que ela deveria fazer, se for o caso, sento com ela, ensino, mostro, faço junto, acompanho de perto, porque a reação é positiva. Porta 2, reação negativa, emocional, com desempenho baixo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu percebo a reação, fulano, o que está acontecendo? A reação é negativa, eu paro, sento e abro o diálogo. Ou seja, comportamento suportivo. Eu vou fazer perguntas, me interessar, mostrar que eu sim tenho interesse em entender o que ela está sentindo, o que essa pessoa passa, quais são as questões dela, e aí sim, depois de tudo isso compreendido, ajudá-la como for possível. Mas a primeira parte é a compreensão. Ou seja, mostrar que você pode ajudar. 3. Porta 3, a pessoa não está muito confiante, está insegura, etc. O que eu faço? Porta 3. Eu faço perguntas de suporte. Agora, ao contrário do 2, no final eu não faço a parte diretiva. Eu só faço o suporte. Por quê? Porque ser diretiva é o que ela gostaria que você fizesse, que você decidisse por ela. Você não vai decidir.
Você vai ajudá-la a decidir, mas essa parte é muito importante no trabalho. Em algum momento, em qualquer tarefa, a pessoa tem que aprender a tomar decisões sozinha sobre aquela tarefa. E isso é muito importante de aprender. E no 4, fazer um diálogo onde você deixa claro para a pessoa que você está ali para ajudar, pensar, etc., mas que você confia nela, é a delegação, é o desafio. No próximo vídeo, o que a gente vai falar, a gente vai explicar um pouco mais o que está por trás dessa questão da liderança, da sensação, da reação emocional das pessoas, porque isso é o que está na base do poder da liderança e é o que poucos líderes sabem e por isso eles se enganam sobre o que é de fato ser um líder. Espero que você tenha gostado, use e tenha sucesso. Um abraço, até mais.